Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos voltando, não é, para mais uma edição deste programa que vai fazer o ponto e o contraponto de três pautas, pautas estas que mereceram a atenção, que foram manchete e que foram tema de discussão da sociedade brasileira na última semana. O programa está de volta, para você que nos confere semanalmente, não é? E para você que também nos assistiu ainda, seja bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Estamos começando e, de praxe, a gente abre o programa apresentando a bancada, as pessoas que estão aqui conosco hoje. Primeiramente, à minha direita, de volta, o professor José Maria Pereira, ele que no último programa não participou, mas hoje está de volta aqui de novo para nos prestigiar e fazer e dar o seu ponto de vista. À minha esquerda, a professora Graziela Miolo Cesni, ela do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano. E, finalmente, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Hoje não teremos a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Mas, mesmo assim, destacamos três temas que vêm repercutindo na mídia. Um deles, o primeiro deles, vamos falar sobre o tigre que arrancou o braço de um menino no zoológico de Cascavel. O assunto não é novo. Isso já aconteceu há cerca de 15, 20 dias, mas tem sido repercutido pela mídia e será por nós aqui. Por quê? Nós vamos discutir o quê? De quem é a culpa, afinal? Vamos falar sobre a responsabilidade ou a responsabilização de uma criança de 11 anos, não é? Um menino. Como é que isso funciona, afinal? Quem é o culpado? O pai, o menino, o zoológico? Né? Vamos falar sobre isso. Na sequência, no segundo bloco, vamos discutir um tema que mereceu também a atenção dos gaúchos ao longo da última semana. Um projeto que prevê a expulsão de estudantes que não se comportam bem, obviamente, nas escolas, não é? Foi retirado da pauta da Assembleia Legislativa e da discussão. Por quê? Porque pretende-se que a sociedade discuta, pense melhor, reflita mais a respeito disso. Essa também é uma temática interessante para a gente fazer ponto e contraponto aqui hoje. E no fim, nós vamos falar sobre esporte. Temos sempre trazido algum assunto esportivo aqui para o ponto e contraponto. Vamos falar sobre o Grenal, não apenas sobre o resultado deste jogo, não é? Do avanço da equipe do Grêmio e do Inter no Campeonato Brasileiro, mas também sobre um outro fato que chamou a atenção, em especial nas redes sociais. O canto do Fernandão morto. É assim que este canto foi chamado, sim, não é? Uma espécie, podemos assim dizer, de ofensa da torcida gremista para o ídolo do Internacional. Vamos falar um pouco sobre isso também, fato que aconteceu no último domingo. São estas as temáticas e nós abrimos então a mesa agora, chamando a atenção que estamos ao vivo através do YouTube, levando esse programa lá no endereço da TV Unifra. Você que está em casa nos assistindo agora pela internet, sejam bem-vindos. Se você fizer algum comentário ali no YouTube, quiser fazer alguma pergunta também, a produção repassará isso para nós aqui e nós vamos discutir, vamos trazer para a mesa. Bom, mas o primeiro bloco, eu dizia antes, é sobre o tigre que arrancou o braço de um menino há cerca de 15, 20 dias atrás. Fomos às ruas de Santa Maria fazer uma enquete que vai nos trazer o ponto de vista das pessoas a respeito desse fato. Afinal de contas, quem foi o culpado? Vamos à enquete. Quem que foi a responsabilidade nesse caso? Eu acredito que foi do pai, né? O pai dele. Por quê? Porque ele viu que ele estava perto, o tigre era perigoso, né? Acho que o pai sempre, a mãe está sempre cuidando do perigo, né? Eu acho que o menino sabia, né, da responsabilidade, que ele não podia ter ido até o local, né? Por saber que tinha perigo na área, né? E a responsabilidade também do pai, que não estava atento ao que o filho saiu de perto, né? É difícil, assim, dar uma opinião, porque eu não sei onde que o pai estava realmente naquela hora. Eu acho que a pessoa que filmou tem grande parte nessa culpa. Porque tu ter a coragem de ficar vendo uma criança e ficar filmando é uma coisa bem difícil, assim. Mas eu acho que onde estava a segurança do zoológico naquela hora, né? Então, eu acho que todo mundo tem culpa, até o menino. Eu acho que o próprio governo tem culpa quando cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tu não pode dar uma palmada numa criança.
Eu acho que até o governo tem culpa nisso tudo. Muita facilitação do próprio pai do menino, porque eu acho que ele tinha que estar mais atento, cuidar um pouquinho mais, já que pai é pai, né? Não é uns estranhos que tinha que cuidar, tinha que ser ele. Do pai, né? Naturalmente, deixar o filho chegar até a jaula, né? Totalmente dele. Do pai, em primeiro lugar do pai, porque a educação começa em casa a partir da família. E ele teria que ver que existia limite ali para o menino não atravessar e ele deixou. Então a responsabilidade toda é dele. Me parece que traz à tona quase que uma unanimidade no sentido de que o pai seria o culpado por esse fato. Chamou atenção esse fato no Brasil inteiro, não é? Porque a discussão não girou só em torno deste fato, mas sim de algo mais amplo do que isto, professor Pereira e professora Grazi, professor Paulo Ferroni. A responsabilidade. Uma senhora ali chamou muita atenção, inclusive o Estado estaria envolvido, né, numa responsabilização. Nós já discutimos a questão da responsabilização do Estado quanto à questão da lei da palmada, né, já falamos sobre isso. Mas e neste caso, eu vou pedir permissão para começar com a professora Graziella, que talvez do ponto de vista da psicologia possa nos trazer alguma visão. O que a senhora acha? Quem é que foi culpado e o que é que aconteceu nesse caso? Eu acho que é uma gama de responsabilidades ali, né? Porque talvez o menos responsável seja a criança, né? Alguém me questionou, conversando sobre isso outro dia, até acho que foi em aula, bom, mas o menino já não tem discernimento suficiente para saber que aquilo é perigoso. Ele teria se ele aprendeu que isto, né, era perigoso, né? Porque com a idade que ele tem, se ele não aprendeu, se alguém não lhe chamar a atenção que há um perigo iminente, ele vai colocar este lugar de perigo em desafio, né? Me parece, eu não sei ao certo aonde que o pai estava, né, no momento mas me parece que tem uma responsabilidade do próprio ambiente ali, né, do zoológico, como disse ali, como foi relatado na enquete ali, bom, onde estavam as seguranças, né, do zoológico, e a questão do pai. Eu acho que sempre quando se fala em infância, a gente tem que levar em consideração a questão do cuidado, né? Eu acho que o pai, mesmo que estivesse cuidando do outro filho, como em algumas notícias foi relatado, tinha ali a responsabilidade de estar cuidando deste filho também, né? Mas não se pode também crucificar esse pai, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender o contexto onde ele está inserido, né? Acho que o zoológico tem uma responsabilidade muito grande quando ele sabe que é um ambiente onde as crianças vão estar em visitação, porque o zoológico é um lugar em que as crianças estão, né, normalmente com cuidadores, professores, pais, enfim, responsáveis, mas o zoológico tem uma responsabilidade grande também nesse episódio, né? Talvez o que menos tenha culpa no cartório seja o tigre, né? Que eu acho que estava na posição, que estava na posição, né, de animal. Né? O próprio menino pediu para que o tigre não fosse sacrificado, até porque houve uma forte comoção, né, nacional com relação ao menino, uma comoção. E uma mobilização à luz da comoção de que o tigre fosse sacrificado. Porque ele cometeu um erro, foi o tigre que arrancou o braço do menino. Então, isso eu acho complicado, sabe, Michael? Inclusive com direito a grupos de redes sociais montados para isso, né, para que sacrificasse o animal. Mas em síntese, era professora Grazi, é isso? Isso não seria comoção, isso é um colapso. Muito bem. Lógico, né? É absurdo pensar isso. Professor Ferroni, já que está com a voz, com a palavra, tenha bondade. Sacrificar o tigre porque ele é culpado. E os que acham que o pai é culpado, vamos sacrificar o pai. É absurdo. Porque a gente pode comparar a falta de atenção do pai a uma rua. O menino poderia correr na rua e o carro atropelar o menino, não é? Eu acho que é uma coincidência, né, dessa matéria ser veiculada próximo do Dia dos Pais, né? Porque permite uma reflexão assim na sociedade moderna do papel do pai, né? As informações que a gente tem, por exemplo, não diz se esse pai é separado, por exemplo, e estava levando os 2 filhos ao zoológico. A informação é de que ele é casado e estava levando os filhos, mas a mãe não estava. Sim, ele estava nas proximidades. Ele chegou a chamar o filho, mas como ele estava lidando com outro que é menor,
ele não conseguiu atacar o menino simplesmente... claro, e o pai, naquela ideia também de que o leão está gradeado, ele não vai conseguir atacar o meu filho, por mais que ele brinque, né? Mas ele não percebeu, o pai, que o filho colocou o braço para dentro da grade, né? Num ambiente... Mas pelo que eu li, numa das matérias, dizia que o pai tinha chamado a atenção do filho e que ele ignorou ou foi reincidente, quer dizer. O que demonstra, então, isso que eu queria dizer, entre outras coisas, a falta de autoridade do pai. Isso, para mim, que parece o mais importante, né? E eu posso dizer assim que criei a minha filha à moda antiga, mas se eu falava alguma coisa, ou mesmo a minha mulher, ela automaticamente obedecia. E essa matéria, inclusive, eu acho que ela está conectada com o próximo assunto que nós vamos discutir, que é a questão exatamente dos limites, né? Quais são os limites hoje? E eu acho que teve uma telespectadora, na verdade, alguém que foi entrevistado, que falou, nós discutimos aqui no programa também em relação à lei da palmada e tudo mais. Mas uma coisa que parece claro é exatamente isso. Quer dizer, antes de crucificar o pai, quer dizer, eu acho que no mínimo ele foi desatento, né, nessa situação, mas eu acho que está havendo uma espécie de afastamento, assim, na relação entre os pais, né? Pelo fato dos pais trabalharem, tanto a mãe quanto o pai, ficarem mais ausentes do convívio com os filhos, e eu acho que essa ausência é que leva a essa falta de autoridade. Na medida que eles tentam, acho que já discutimos aqui, tentam compensar essa falta de afeto, de presença, com bens materiais, presentes e tudo mais, né? Então a gente vê, quer dizer, esse episódio do zoológico é muito comum, por exemplo, no supermercado, nas lojas. Há pouco tempo eu estava em Porto Alegre mesmo, numa determinada loja, e uma criança bem pequenininha fez um tamanho escândalo que praticamente ela imobilizou a mãe. E ela simplesmente ficou parada e não sabia o que fazer. Então eu acho que isso é o principal, né? O zoológico não tem culpa, tem culpa também, professor Ferroni, nesse caso? Me parece simples. O zoológico, pela informação, perdão eu cortar, mas pelas informações também que nós tivemos, assim, o zoológico conta com seguranças, né? Ou pelo menos 8 seguranças, a informação que circulou, mas que não conseguem dar conta da dimensão de todo o ambiente, não é? E que nas jaulas já existe uma espécie de grade, uma outra grade, uma antigrade, não é? Um espaço de 1,5 metro que distancia, e diz assim nas placas, né? Até aqui o visitante pode chegar, claro. Não pode ultrapassar essa grade, né? Então, enfim, o zoológico está cumprindo a legislação com relação à segurança. Recursos humanos, no número mínimo, pelo menos, não é? A própria a estrutura arquitetônica também do zoológico, dentro de acordo com normas, não é? Então é legal a gente discutir isso também, quer dizer, até a professora Graziana se posiciona de que acha que o zoológico tem culpa. O que o senhor acha? Eu acho que o raciocínio de todos é bastante simples, até de uma mãe que comenta e ratifica a posição dos dois professores. Filhos e filhotes, dada a sua natureza, merecem proteção, né? E a proteção imediata, responsabilidade imediata, é dos pais. Depois, num caso como esse, a gente pode ver, a responsabilidade se espalha, se dilui. E é claro que tem a responsabilidade do estabelecimento, da sociedade, do Estado, enfim, de todos nós. É claro que o responsável maior parece ser o pai que naquele momento se descuidou, né? O menino talvez não tivesse discernimento para aquilo, talvez não tivesse sido instigado, alertado para que se protegesse. É o menino mesmo, né? Porque várias pessoas tinham alertou o pai. Eu suponho que ele tenha chamado a atenção da criança e ela ignorou. Se ela ignorou é porque esse pai não funcionava na posição de autoridade. Ela não acreditou no perigo, não é? Mas porque ela está no papel dela de não acreditar, né, não Maico? acreditou no perigo, perigo. E eu acho que ele também não acreditou que seria possível isso acontecer. Não, mas ela não acreditou no perigo porque ela não confiou no pai e duvidou da autoridade do pai. Concordo. Uma coisa leva a outra. O papel da criança é o de colocar
o de testar os limites da segurança, né? E da autoridade dos pais. Da autoridade e da sustentação dessa criança em relação aos pais. E da própria lei da ordem que está ali colocada na placa. Olha, não ultrapasse, é até aqui. Quer dizer, ela estava também fazendo Teve uma senhora que comentou sobre a responsabilidade do governo. Eu acho que ela quis dizer a responsabilidade dos nossos legisladores, né? Porque a legislação não é do governo. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi resultado de uma discussão muito ampla de toda a sociedade. Diz ela que impede a palmada. Não, agora, com essa nova lei, que se tenta inibir a agressão física e tudo mais, né? Mas o problema é o que vem associado a isso, né, Ferroni? Não que isso sirva como razão para que as crianças tenham maior liberdade para tudo e não se consiga impor limites. Mas a gente vem de um modelo de educação onde a relação de autoridade ela vem muito vinculada à agressão física, né? Sim. Então, não agredir fisicamente pode significar um liberalismo, né? Assim, na conduta de educação. O modelo que se tinha antes era de pais e professores tiranos. Nós não tínhamos aí a palmatória e os castigos físicos dos próprios professores. Muito lá para trás, né? Sim, muito lá para trás. Mas a educação, história. Ela vai se diluindo, né? Essa agressão vai se diluindo no tempo. Quando eu falo autoridade, não significa bater. Quem bate é sinal que perdeu a autoridade. Né? A autoridade é, desde o princípio, mostrar limites. Né? Não ceder à chantagem dos filhos, chantagem emocional que muitas vezes acontece. Né? É ter uma relação mais próxima e mostrar qual é o papel de cada um dentro do processo educacional. É isso que eu digo. Isso não tem nada de autoritarismo, no meu ponto de vista. Os pais estão cada vez mais despreparados, são verdadeiros amadores, né? E essa distância... Porque convivem pouco com os filhos. Exato. Essa distância, antigamente os pais tinham mais proximidade e conseguiam receber dos seus pais muita coisa, muitos ensinamentos e que passavam para os seus filhos. Hoje já não há mais esse convívio. Quer dizer, o filho já cresce sem aquela presença e que vai vai educar os seus filhos da mesma forma. A falta de presença realmente interfere muito nisso. E os pais motivados pela culpa acabam cada vez abrindo mais a guarda, digamos assim, né? Mas talvez a palavra não seja autoridade. Abrindo a guarda, permitindo maior liberdade, né? Nós estamos apontando aqui uma das causas, não é, desse caso. É um caso que nós estamos abordando aqui para tentar falar do todo, né? Como a falta da presença dos pais. Muito bem. Professora Graziella, do ponto de vista da psicologia, que outras motivações a contemporaneidade estaria assim, influenciando, afetando a relação pai-filho hoje? Eu acho que a relação de hierarquia que antes as famílias tinham, na presença do pai como o principal provedor, né? O direito tem sérias implicações nisso, no que diz respeito ao direito à família, inclusive, né? Porque a família se modificou, né? A hierarquia hoje, a família é muito mais democrática, né? Nem se fala mais em poder do pai, se fala em poder familiar, né? Então, quer dizer, o poder no sentido não da autoridade, do autoritarismo, mas talvez a palavra ideal fosse alteridade, né? Assim, no sentido de eu identificar que existe uma diferença de alguém que viveu mais do que eu e que sabe mais do que eu porque viveu mais do que eu, né? O que não significa que eu não sei, eu sei de outras coisas, né? E a troca de experiências como algo salutar, como algo positivo. Hoje as crianças sabem mais do que nós, por exemplo, de artefatos eletrônicos, né? Da informática, enfim, as crianças sabem mais. E a gente se desvaloriza o conhecimento que os mais velhos têm, que é o conhecimento de vida, de relações, de afetos, né? De valores. De valores. E talvez aí, no momento em que vai se exercer, e eu acho que é isso que o professor Pereira tenta dizer, quando ele diz, bom, quando o pai chama a atenção do filho, talvez o filho tenha negligenciado essa fala do pai, porque em outros momentos o pai também não se fez presente, né? Se fez de forma frágil. Porque quando o filho desobedeceu, o pai
deixou por isso mesmo, né? Então ele sabe que não vai acontecer nada, né? Então eu acho, quando eu falo a autoridade paterna, eu acho que na verdade a família é patriarcal. Então essa estrutura, na verdade, ela vem sendo erodida na sociedade moderna, né? E a consequência é essa. Né? O assunto vem também ao encontro da Semana da Família, que está sendo pensada, planejada assim à luz das igrejas também, não é? Essa Semana da Família, né? Que sempre começa após o Dia dos Pais. Então o assunto vem a calhar nesse sentido também. Eu me lembrei disso agora, porque esse assunto, a questão da família, a relação com as crianças, continuará sendo tema nosso, mas sob uma outra ótica. Agora, no segundo bloco, quando vamos falar do papel da escola também, e da relação pai, estudante, escola, não é? Esse triângulo que se forma aí e que virá a ser o nosso tema daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já na sequência. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, segundo bloco do Contraponto, estávamos falando sobre responsabilidade da família a partir do caso do tigre que arrancou o braço de um menino no zoológico de Cascavel. Para você que está nos vendo agora, acessou o YouTube agora, e para você que não assistiu o primeiro bloco, não é, do nosso programa, então eu estou recapitulando. Este assunto está nos levando a outra temática interessante, onde também vai se discutir o papel da família, mas também e principalmente o papel da escola. Um projeto quase tramitou aí nas casas legislativas do Rio Grande do Sul, projeto esse que prevê a expulsão nas escolas de estudantes que não se comportam adequadamente em sala de aula. Esse projeto é uma proposta do Conselho Estadual de Educação, não é? Prevê a não expulsão, no caso. Não expulsão. A não expulsão, perdão, realmente, bem corrigido. Prevê a não expulsão. E esse projeto foi retirado, então, da pauta, digamos assim, de discussão dos poderes públicos, para que houvesse, ou para que haja, vamos dizer assim agora, uma maior discussão com a sociedade. Por quê? Porque o projeto também mexe ou, pelo menos, afeta a questão da autoridade, mais uma vez, e desta vez da escola, não é? No sentido de que a escola, então, não poderia expulsar o estudante da sala de aula, o professor, quando este, então, tenha ou teria cometido algum ato não dentro das regras da conformidade de uma sala de aula. E aí? Esse é um tema também, professora Graziella, que nos faz pensar um pouco sobre o papel da sociedade, o papel dos pais. E talvez aqui nós podemos pensar um pouco mais no papel do jovem, do estudante. Porque aqui nós vamos ter jovens um pouco mais velhos, não apenas crianças, mas jovens com idade de 16, 18 anos, que podem sim ser, então, responsabilizados. Ou eu estou enganado? Podem e devem, né? Eu acho que agora nós podemos pensar nisso ou não podemos? Por isso que eu falei que a matéria anterior estava ligada a essa aqui. Né? Que, de novo, a gente retorna à questão a questão dos limites, né? Eu acho que, claro, isso aí tem os especialistas que vão discordar e discutir de várias maneiras.
na matéria que chegou às nossas mãos, tem uma doutora em educação e que ela diz que a função da escola não é ensinar conteúdos, e sim convivência social, algo desse gênero, né? E nesse sentido, bom, se nós seguirmos por esse raciocínio, os alunos também não poderão ser reprovados, né? Já que o que os professores fazem... Mas quase já não podem, professor. Dependendo do local, já não podem. Não, sim. Né? A política já é essa, de não reprovação. Já é de não reprovação, de se reunir e tal. Pelo menos, eu não trabalho com ensino médio nem ensino básico, mas eu suponho que isso exista, né? Não chegou ao ensino superior, por enquanto, né? Mas então, quer dizer, me chamou muita atenção essa visão de que realmente a escola é mais do que um lugar de ensinar, né? É um lugar de convivência. É como se fosse, então a escola virou um playground, basicamente isso. Né? Virou e sendo um playground, um lugar de brincadeira, por que vamos impor limites? Por que vamos cobrar? E muito menos ainda porque vamos expulsar. Bom, por esse raciocínio, nós vamos chegar ao que acontece nos Estados Unidos, e não só lá, porque já aconteceu também no Rio de Janeiro, né? Da violência nas escolas, de assassinatos, jovem entrar, de massacres, na verdade, de massacres, exatamente. E aí parece bem antagônico, né, desse ponto de vista, porque é um lugar de convívio, mas todo convívio necessita de de regras, né, de regras para que se possa conviver. Afinal de contas, a educação vem de casa ou a educação é dada na escola? Ou o papel da escola é de ensinar conteúdos? Quer dizer, eu acho que nós podemos abrir para isso. Depende do conceito de educação que a gente tenha. Eu ia dizer isso, porque, na verdade, educação é um conceito amplo, né? Dependendo da faixa etária que a criança está, as regras de convivência, elas são bem mais importantes do que o conteúdo. Por exemplo, se a gente pega a educação infantil, as regras de convivência, a criança ter uma certa autonomia, né? Saber ao certo qual é o momento em que ela pode ou não realizar determinados tipos de condutas. Até porque hoje existe a pré-escola. Né? Aí a gente tem como esse convívio mais importante, essa rede de socialização mais importante do que a aprendizagem de conteúdos, né? No entanto, se a gente pega jovens de ensino médio, o conteúdo, a gente parte do pressuposto que as regras de convívio já estão estabelecidas, né? E isto vem de casa também, né? Então, é uma junção de saberes, né? E de condições, tanto da cultura familiar como da cultura escolar, né? Então, não me parece que a escola possa não pedir que o aluno se retire se ele extrapola as possibilidades de convivência. É também responsabilidade da escola exigir que o aluno se adeque, né, a esse ambiente, né? Professor Ferroni, a escola perde poder a não poder expulsar o aluno da sala de aula? Primeiro que realmente o ambiente familiar e o ambiente da escola se complementam. Não dá para dissociar, como os professores falaram. A educação não vem só de casa, também é desenvolvida na escola, enfim, a pessoa não vive só dentro de casa, ela vive no mundo e aí exige que conviva e, portanto, é importante que isso se complemente. O fato de... A legislação hoje diz que é possível a transferência assistida. Tá? O que quer o Conselho, foi o parecer do Conselho, de que não possa mais a escola suspender, não possa mais a escola transferir. Eu sinceramente, eu compartilho dessa ideia. Eu divido, né, essa mesma opinião do Conselho. Eu acho que a escola tem que assumir. Mas qual a escola? Se nós observarmos a escola privada, lá na escola privada, dependendo da escola, os alunos até batem continência para os professores. Porque as normas são rígidas. Você está falando da escola militar, né? Só se for a militar, que é privada. Dependendo da escola. Mas acho que até a fila já foi suspensa há muito tempo, né? Pelo menos mas até continência para os professores, eles batem, né? Então há um comportamento rígido, exigido, mínimo, e isso alguns pais entendem o máximo, né? Privada, se o objetivo é o mesmo. Mas é assim que fazem. E aqueles que podem pagar, pagam para que naquele ambiente exista isso. Eles querem que os filhos recebam isso, e aquele que não guarde sintonia com aquela conduta sai de lá.
Então, o pagamento é para que aquela a conduta seja assim, que eles tenham aquele tipo de comportamento. Bom, mas aí eu me pergunto, como que a escola pública, por exemplo, vai proporcionar isso? Eu conheço muitos professores, e esse que vou dar o exemplo é um de tantos. Leciona 2 turmas de primeira série, 2 turmas de segunda, do ensino... Primeiro ano, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro, 4 turmas, outras turmas de magistério, por exemplo, 3 turmas de magistério e 4 turmas da 8ª série. No total são 13 turmas. Aí o professor tem que fazer diário, fazer chamada, fazer provas, corrigir as provas, fazer os pareceres, publicar, se reunir, conselho de classe. Os pareceres são individuais. Agora me diga que o professor ganha para isso, parece que R$ 1.500, não sei se chega a R$ 2.000. Agora, que professor consegue lidar com o aluno que lhe desrespeita, que desrespeita os colegas, que faz um escarcéu, que movimenta, que bate no professor, porque pessoalmente atendi muitos professores que registramos ocorrência porque o professor apanhou do aluno. Então estamos observando agora o papel do aluno nesse processo, é isso? Exatamente então, nós estamos chegando tudo aqui. Tudo isso nos leva ao mesmo processo. Quer dizer, aí a questão da expulsão e da imposição de limites é da direção da escola, da coordenação. Só que expulsa daqui, expulsa dali, expulsa de lá, chega um momento que a escola só exclui, ela não consegue lidar com o problema. É um conselho se reunir e dizer o que não pode fazer, quer dizer, entre outras coisas, tira totalmente a autonomia da escola. E por trás disso, para mim tem uma coisa mais importante ainda, que é achar o seguinte, quer dizer, que se a família, se os pais não dão educação em casa, a escola que tem a obrigação de dar educação. Eu acho que não é isso. Não é de jeito nenhum. Os professores, eu acho que o professor é treinado para dar o conteúdo. Mas, professor, a escola tem que dar educação justamente porque ela não educa só esse aluno, ela educa todos, mas e ela tem que se ocupar disso. Não, mas a gente está falando de coisas diferentes. Ela tem que se ocupar. A gente está falando tu está falando de um aluno que bate no professor. Se ele chega ao ponto de bater no professor a um nível extremo, né? A gente está falando de níveis mais extremos de conduta, é porque lhe falta uma vivência anterior. Né? Então, aí a gente não está falando só das condições da escola, a gente está falando da condição da sociedade como um todo, que também desresponsabiliza os pais, e os pais se desresponsabilizam quando delegam à escola a função de educar os seus filhos. Aí que eu quis chegar antes no tensionamento, afinal de contas, a educação vem de casa ou a escola que tem que fazer? Muitas é um papel compartilhado, eu concordo com isso. E muitas escolas não expulsam as crianças ou não fazem a transferência assistida, esse nome bonito que a legislação dá, e mesmo assim não se responsabilizam pelos seus alunos. O que falta, na verdade, é como eu disse antes, qual escola que se quer? É essa escola que estamos vendo aí, daquele professor que tem acúmulo de trabalho, que não consegue sequer lidar com o seu trabalho. Não, deixa eu terminar meu raciocínio. Então, esse professor que representa essa escola, esse sequer faz parte do corpo docente, ele é apenas um docente individual. A escola hoje, especialmente a pública, não se percebe mais o corpo docente, aqueles professores reunidos que discutem, que se valorizam, que combinam, que defendem suas posturas e tudo mais. Isso não se vê. Se vê o professor alucinado, correndo para tudo quanto é lado para conseguir ministrar suas aulas. Nós estávamos discutindo uma coisa, e passamos a discutir outra completamente diferente. O que o Ferroni está falando não tem nada a ver com o assunto que nós estávamos discutindo aqui. A sobrecarga de trabalho do professor é uma coisa que não tem nada a ver. É isso que está faltando para a escola, porque esse professor é o que está dentro da escola. E a escola não tem estrutura para receber esses alunos e lidar com esses alunos. Quando o conselho diz assim, olha, é muito bom que nós não possamos... O Ferroni está falando de recursos humanos. Mas é muito bom que a gente não expulse. Legal. O conselho diz, nós não podemos expulsar. Eu compartilho dessa ideia. Só que a escola hoje não tem essa estrutura. É isso que eu estou dizendo. Ferroni, ela não consegue pegar esse aluno e trabalhar esse aluno. Tudo bem, Ferroni, mas a gente não pode falar do aluno. Se a gente está falando da responsabilidade do aluno ou do papel do aluno, do estudante, ontem era dia do estudante, inclusive, né? Ontem, dia 11 de agosto, que a gente grava o programa na terça-feira, né?
se a gente está falando da responsabilidade do estudante, a gente não pode colocar essa responsabilidade só na escola. A gente tem que colocar no recurso humano da escola. A gente está falando aí do que a gente falava antes, que era o papel da família, que era a condição da família, né? E se existe um sucateamento da posição do professor, a gente tem que levar em consideração o governo. A questão é que... O governo que não dá o teto, por exemplo, para o professor trabalhar, né? O governo que sucateia as instituições federais, públicas, né? Também, né? Então a gente tem que pensar em todo o contexto. Nós temos um minuto ainda, professor Pereira. Eu não sei se o telespectador está entendendo alguma coisa desse debate. Eu estou atônito, realmente eu não sei. Quer dizer, é o zigue-zague que às vezes vai para cá, vai para lá. Eu não, acho que o assunto que era para ser discutido não foi discutido. Qual é o assunto que é para ser discutido? A questão do assunto era os limites do aluno na escola. Sim. Né? E a questão é essa. Estamos vendo isso na família e na escola, é o que a gente está vendo. Eu acho difícil, olha, eu sou casado com uma professora de ensino básico e de ensino médio, que todo dia chega em casa e diz que dá vontade de abandonar a profissão, entendeu? Que não abandonou porque está próximo à aposentadoria. Eu tenho uma sobrinha que se formou em matemática, entendeu? E que foi dar aula, fazer um estágio e nunca mais voltou e fez concurso e foi trabalhar num banco. É um desperdício essa profissão, entendeu? Sabe por quê? Porque os pais não dão educação em casa e querem que os professores deem na escola. É por isso, Ferroni. Esse era o assunto que a gente tinha que discutir aqui. Mas nós estamos discutindo. Eu acho que o Ferroni, de alguma maneira, tenta enxergar isso. Ele tenta enxergar a dificuldade que o professor tem de lidar com o sujeito que vem com esta demanda. Sim, e daí vem um conselho da educação, um conselho de educação e diz assim, a impunidade é que faz com que os alunos façam isso. A gente está vendo aluno agredir professor, colocar chiclete na cadeira para a professora sentar. E daí? Tu vai dar uma palmadinha nas costas e dizer que está tudo bem? Do meu ponto de vista, tem mais é que punir. Eu também concordo. Se isso é autoritário, eu acho sou que o autoritário. Estado precisa punir. Acho, inclusive, que ao mostrarmos, e eu vou dar minha opinião para finalizar o bloco, porque acho importante. E para apaziguar os ânimos, porque ele é bastante polêmico. Ele é polêmico. Agora, eu acho interessante que, eu acho que nós devemos demonstrar à sociedade, o poder público, os pais e as escolas, de que nós estamos preocupados com essa geração. Sim. E demonstrar preocupação é, sim, constituir regras, constituir e ter ideias. Cuidado. Exato. Demonstrar o cuidado. E ter cuidado é punir, sim. No meu ponto de vista, ter cuidado é também oferecer a punição. Não a severa, não o 8, o 80. Mas a restaurativa. Exatamente. Então, acho que sim, acho que o Estado tem, a escola tem, e os pais têm. E aí eu posso concordar quando é um processo complementar, pais e escola, no processo de educação de uma criança. Sabe o que de um adolescente. Eu sei que nós Mas tem que punir. Estamos estourando o nosso bloco, mas só queria dizer o seguinte, até para puxar para a área do Ferroni, do direito, isso me parece exatamente igual ao caso do juiz que liberou todos os presos, entendeu? Dizendo, já como não tem acomodações adequadas, não tem presídios adequados, então vamos liberar todo mundo. E aí o Estado está fazendo aquele esquema da coleira, da coleira, tornozeleira, e ele mandou liberar também, entendeu? Porque aquilo ali é por causa disso que o Estado não está construindo presídio. Então vamos liberar geral, entendeu? Mas parece que a proposta do Conselho é permitir que a própria escola consiga receber e restabelecer o equilíbrio e proporcionar a educação dessa criança, porque simplesmente transferir não serve como punição exemplar. Ele transfere dali para uma outra, ele vai para uma outra, ele vai para uma outra, quer dizer, transformar a escola num presídio cheio de regras também está na contramão de tudo. Mas não é presídio. A questão é que é preciso limites. Mas se nós observarmos a escola, é aquilo que eu digo. Por isso, aquela história que eu fiz. O professor não tem tempo de discutir como corpo docente. O professor está ali com muita carga de trabalho e sequer pensa como corpo. Aí quando se fala assim, quais são as normas de conduta da escola? Nós não temos normas de conduta. A escola não tem sequer normas de conduta que são passadas e são trabalhadas com os alunos. Mas é isso que eu defendo. A escola precisa manter as suas normas e não perder as suas normas. Não adianta simplesmente pegarmos e transferirmos. É isso que o Conselho quer. Ele quer evitar a transferência simplesmente
como punição. O propósito do conselho é outra, muito mais ampla. Se os pais exercitassem as suas funções de pai e de mãe, mas não exercitam. Os professores a questão é que teriam não exercitam. Metade do tempo gasto em discutir a conduta dos alunos voltada para pensar as suas atitudes. Exato, é fato que eles não cumprem o seu papel. E outra coisa... Eles não cumprem o seu papel. Sim, mas eu acho que... A escola recebe esse aluno, que convive com o teu filho e que convive com o meu. Quer dizer, a escola tem que se ocupar porque ela é responsável por aquele e por todos os outros. Mas é disso que eu estava falando. Então é preciso punir. A escola não pode perder a força no processo. Mas a punição simplesmente com a transferência é apenas uma exclusão. Mas não é simplesmente com a transferência. Então o propósito do conselho é de reflexão sobre isso. Aí que tá, a transferência não é simples. Tu mesmo disseste que o nome da transferência é uma transferência assistida. Hoje, mas é uma transferência assistida. Quer dizer, a criança ou o adolescente tem ali na transferência a ideia e a noção geral de que a conduta dela está inadequada e que ela precisa se reestabelecer em outro local. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do caso. É possível educação sem disciplina? Muito bem. Eu também acho. Vamos encerrar esse bloco. Eu acho que esse assunto voltar a partir dos efeitos aí dessa discussão social que foi proposta antes que esse projeto tramitasse nas casas do poder do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao terceiro bloco na sequência, será um bloco um pouco menor, porque avançamos aqui hoje, não é? Mas merecidamente, o assunto mereceu este avanço, essa discussão, esse debate, esse ponto e contraponto. Na volta vamos falar de esporte, um assunto um pouco mais ameno, não é? Vamos falar sobre Grenal, mas principalmente sobre o que aconteceu também no Grenal. Alguns estão chamando de uma ofensa da torcida gremista aos colorados quando mencionaram a morte do grande ídolo Fernandão. Voltamos já, fique aí com a gente. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Contraponto de volta para o terceiro e último bloco, agora para falarmos sobre Grenal, sobre futebol sim, porque tivemos a Copa do Mundo, que repercutiu também na vida do brasileiro, repercutiu no Campeonato Brasileiro, quando o nosso técnico, o técnico da seleção, assume então a posição de treinador do Grêmio, e Grêmio este que volta a perder um Grenal, podemos dizer assim. Mas o resultado e, enfim, o que aconteceu no Grenal é um assunto interessante para a gente debater. Acho que a gente vai falar sobre isso também, sobre os rumos das duas equipes. Mas antes, sobre um outro assunto que se tornou, sim, um tanto polêmico e está se debatendo, inclusive hoje, nas redes sociais. Para você que está aí nos acompanhando agora, nas redes sociais, sejam elas quais forem, está sim se falando sobre uma espécie de ofensa da torcida gremista com a torcida colorada e que continua nas redes sociais ao longo dessa semana, quando chamam a ofensa de o canto do Fernando morto. Ou seja, a torcida gremista andou ofendendo
a torcida colorada, e, utilizando o nome do Fernandão, um grande ídolo, todos nós sabemos, faleceu há pouco tempo agora, num acidente de helicóptero, não é? Em Goiânia, no estado do Goiás. E essa questão da ofensa mexeu com o brio da torcida do Internacional e dos torcedores colorados. Essa também acho que é uma questão que nós podemos falar do respeito também, ou do desrespeito. Aí. Continuamos falando da noção de limites. Pois é, das duas torcidas aí, professor Pereira. Talvez agora, começando pelo senhor, o senhor que falou menos no último bloco. Aí vamos ter que expulsar todas as torcidas. Vamos expulsar a torcida do Grêmio, né? Porque todos são culpados, vamos mandar para o estádio lá do... Não, todos não são culpados, mas aqueles que... Aqueles que estão essa é a lógica de quem quer expulsar. Estou de acordo, se eles não sabem se portar dentro do estádio com o mínimo de respeito à torcida do co-irmão, eles devem ser impedidos de entrar. A conversa já está no lado da esquerda da mesa de novo. Não estamos deixando o senhor falar hoje, né, professor? Hoje que eu fiquei sozinho. Vamos tentar voltar aqui, o Alexandre não está para ajudar o senhor. Alexandre aqui. Mas enfim, olha, o senhor ficou sabendo desse assunto? Não, eu fiquei sabendo, eu vi, a RBS repercutiu essa. Eu não sei até que ponto foi, assim, geral, né? Porque, na verdade, no Grenal tinham 1.300 torcedores do Grêmio, até onde eu sei, né? Então, quer dizer, é para milhares do Internacional. Óbvio, de novo, né? Eu acho que a questão... eu acho que tem a razão e tem a paixão, né? Mas a paixão tem um limite, e para mim é o limite da razão. Né? Quer dizer, esse tipo de canto é inaceitável, óbvio. Ninguém pode vilipendiar uma pessoa que morreu, ainda mais um ídolo, né, do outro time. Então eu acho que esse foi um episódio lamentável. Como foi lamentável também, eu vi a agressão que houve entre torcedores gremistas do Internacional, lá em São Paulo, do Santos e Corinthians. Quer dizer, continua a mesma coisa. E continua por quê? Porque exatamente tem algumas pessoas que não têm limites, Ferroni. Exatamente isso. E se não tem limites, vão fazer o seguinte, quer dizer, os caras fazem isso, depredam cadeira no estádio, pegam placas de estacionamento e jogam uns nos outros, batem, não sei o quê. Vão fazer isso. Não. Alguns sim, mas normal. E quando é toda uma torcida, né? O que fazer? Vamos expulsar. Mas não é toda. Aí é que está. Não é toda a torcida. 1.300 pessoas. Eu acho um tipo de raciocínio perigoso. 1.300 pessoas. Generalizar. Não, é perigoso esse raciocínio de extremo. Né? Foi um canto orquestrado por todos. O tempo inteiro, Ferroni. Esse tipo de debate não é conveniente, entendeu? O raciocínio de extremo professor, não é conveniente. Esse exemplo, professor, não foi de 1, 2, como o senhor falou de quebrar cadeiras. Foi um grupo grande de torcedores. 130 cadeiras quebradas. 130. Nesse Qual caso, é a capacidade do Estado? 50 mil, 60 mil. Nesse caso, mas o canto não foi de alguns, foi de toda aquela torcida que estava ali. Toda não, mas uma grande maioria. Eu não sei. Aí tem que ver o papel da mídia. Eu não sei. Quantos torcedores tinham no Beira-Rio? 1.300 no máximo. 1.300 no máximo, que foram os ingressos cedidos ao Grêmio. Quer dizer, esses 1.300 fizeram isso, ou uns 100 fizeram isso. Uns 100 fizeram isso. Pois é, a informação de que não foram os 1.300, na verdade foi um pequeno grupo. Um pequeno Inclusive grupo de uma torcida específica. Alguns iniciaram, mas outros já automaticamente se sentiram envergonhados com isso. Pelo menos são os comentários que a imprensa nos traz também, não é? Nós estamos aqui. E as redes sociais. Agora, é conveniente só 1.300 torcedores no estádio? Também isso, eu acho que outra coisa... Eu estou trazendo à tona porque nós estamos falando de Grenal. Então, sabe o que eu os acho? assuntos aqui vão ser... Eu vi também uma coisa interessante. Desequilíbrio, né? Uma coisa interessante, que se tentaria fazer uma experiência, a julgar por isso talvez não dê certo, da convivência de torcedores, por exemplo, do Inter e do Grêmio no mesmo jogo. Da mesma... Sem locais distintos. Misturar. Sem locais. Porque, primeiro, eu acho uma questão, eu acho o seguinte, por que vai proibir os torcedores do Grêmio de assistir os jogos do Inter ou proibir os torcedores do Inter de assistir os jogos do Grêmio? Quer dizer, na verdade, aquilo aí é um produto que está sendo vendido e qualquer um poderia comprar. Quem chegar primeiro comprou pela internet e vai, seja do Grêmio ou seja do Inter. Isso daí eu acho que é outra coisa completamente errada. Bom, é uma medida protetiva a princípio, não é? Mas eu acho que não é protetiva coisa nenhuma. Isso é uma medida para te ter mais pressão no campo, ter muito mais torcida, e é uma forma... Pode ser uma medida protetiva burra. E é uma vantagem, eu acho que é uma vantagem indevida que um clube tem. Porque supostamente a torcida psicologicamente afeta os jogadores no campo. Não está aí o Uruguai liberando a utilização da maconha, descriminalizando o uso da maconha, porque entende, junto com outros tantos países, que é uma medida, a criminalização é uma medida burra. Então o senhor concorda com o professor Pereira nesse sentido? Não concordo com o professor Pereira. Concorda com o professor Fernando Henrique Cardoso.
É isso? Não. Agora peguei ele, concordo? No final das contas, não sei se ele pensa a mesma coisa. A descriminalização da maconha. Ele escreveu isso, está no livro dele. Eu compartilho de todos dessa ideia de todos quantos tem um pouquinho de PSDB assim, ainda, algumas coisas sim, é possível. Agora o pessoal do PT vai lixar ele. Mas a questão de compartilhar os espaços entre colorados, talvez as pessoas se respeitem até mais, porque eu, estando próximo de um colorado, de repente eu entenda que os limites não são aqueles que me permitem gritar essas atrocidades junto com toda aquela torcida lá e aquela insanidade parece que vira coletiva. Como é que funciona isso no ser humano, professora Gans? A senhora, à luz da psicologia, a proximidade induz o respeito. Será? Né? Mas com certeza. Não adianta proximidade se eu não tenho internalizado o que é a noção de limite. Se eu não tenho desde a minha base de existência a noção de limite. Não existe, Ferroni. O que existe, talvez, aí eu concordo contigo, é que o movimento de massa provoque, por exemplo, de um indivíduo por que crimes em massa acontecem com mais facilidade do que individualmente? As pessoas perdem totalmente o controle. Porque eu me diluo na massa, né? A minha identidade fica diluída na massa. A responsabilização se dilui. Exato. Talvez aí sim eu concordo contigo. Agora, a noção de que eu estou aqui mais próxima do Michael, que eu tenho mais limites porque ele está mais próximo de mim, isso só vai ter sentido para mim se eu tive uma noção de base. Por isso que eu acho que a gente falando de Grenal, que é uma existência de extremos aí, né? Falando em extremos que o Ferroni gosta, eu também concordo. E falando em Fernandão, nessa situação, me parece que a gente está falando de uma situação de falta de limites e de falta de respeito e que ultrapassa as questões de futebol, de produto, de paixão. E que assume esse volume todo, né, de divulgação, porque hoje nós temos todos esses mecanismos. Agora, em contrapartida, como o colega bem salientou, quando o Denner morreu, a torcida do Inter, em razão do acidente, o cinto de segurança e tal, levou cintos de segurança para os estádios. Então, esse revide talvez tenha... Naquela época não teve a mesma repercussão, mas também é uma barbaridade, é um barbarismo, né? Mas teve próprio de torcidas que se tornam insanas naquele conjunto. No coletivo, né? Talvez aí sim, né? Mas a gente também não pode generalizar, claro que né? Que todas as pessoas que estão dentro daquele grupo vão... Né? Professor Pereira, alguma consideração a respeito disso ou podemos falar do que vai ser Grêmio e Inter daqui para frente? Eu acho que é uma questão de civilização, né? Civilização ou barbárie. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Né? E parece que a barbárie está vencendo hoje, né? Porque e exatamente porque não tem limites, né? Não se estabelece limites. Na base. Na impunidade, essa palavra é fundamental. As pessoas têm que temer alguma coisa. Sempre foi assim, a sociedade foi organizada dessa maneira. Eu acho que não tem outro jeito. Na medida que liberou geral, aí tu mistura, né? E os gremistas têm que ter medo de quê agora no Brasileirão? Olha, eu acho que os gremistas no Brasileirão já eram. Tem que ter medo deles mesmos. Na minha opinião, assim... A vinda do Filipão, pelo visto... Aliás, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós estamos sendo... Eu vou falar isso, nós estamos na net aqui, né? Mas aconteceu comigo na net. Eu tenho TV a cabo, né? E claro, mas o meu pacote não atinge o Campeonato Nacional. Eu fiquei lá no domingo, 4 horas da tarde, como muitos telespectadores, imaginando que eventualmente poderia ser que liberasse aí na TV aberta. Não liberaram na TV aberta, nem nos canais normais da TV fechada, então só no Premiere. Mas vou dar uma testada, quem sabe? Pois não é que eu sintonizei lá e estava dando no Premiere, não sou assinante. Olha, era Dia dos Pais, o pessoal realmente resolveu me dar um presente no Dia dos Pais. Aí eu fiquei lá vendo o Grenal, nem troquei de canal, que podia ser que ele se arrependesse. Continuei lá, fiquei com o comercial. E foi até o segundo tempo, entendeu? Bom, aí deu o primeiro gol do Inter. Quando iniciou a jogada para o segundo gol do Inter, sabe o que aconteceu? Eles cortaram o sinal. Poxa vida. Bom, como foi para o segundo gol do Mas imagina se fosse um do Grêmio. Pois é, ficaria mais chateado. Eu não sei se eles fizeram de propósito, né? Isso, mas se foi propaganda, eu acho que é o pior tipo de propaganda que eles poderiam fazer. Tá bem. Fica o registro. Estou contando uma história que aconteceu, deve ter acontecido com outros aqui em Santa Maria, porque não pode ser só para mim que eles fizeram esse benefício. Né? Benefício às avessas, né? Fica o registro, então. Bom, mas assim a gente também vai encerrando o nosso tempo. Nós avançamos muito no segundo bloco, né? Eu peço assim encarecidamente
a atenção e o entendimento, não é? Tanto da bancada, quanto também do telespectador que está nos assistindo, ou do usuário internauta que está aí conosco nesse momento. Nós avançamos bastante e... É porque o assunto é educação, né? Como todos somos da área da educação, fica mais emotivo. Acabamos trabalhando com isso. Mas a gente encerra o nosso contraponto de hoje, não é? Já deixando claro que voltaremos a alguns desses assuntos aqui à medida que eles também vão evoluindo na sociedade. Obrigado pela sua audiência, obrigado para você que está conosco sempre, não é? Acompanhando o Contraponto. Nós que estamos sempre disponíveis agora no YouTube, ao vivo neste momento, mas ficará lá a gravação deste programa e também no canal 15 da NET, aqui na TV Unifra, sempre nas quintas-feiras, às 23 horas, também na sexta-feira, às 23 horas e, finalmente, no domingo, às 23 horas. Você confere a gente 3 vezes por semana no canal 15 da NET. Obrigado mais uma vez à equipe da TV Unifra, aos professores e a você. Continue conosco, nos acompanhando. Mande a sua sugestão de pauta. Estamos aguardando. Obrigado, tchau, tchau.